O DC Notícias Web agora para falar sobre os acontecimentos da cidade, os projetos, as realizações e o que tem a ver com a sociedade. Para isso, nós estamos recebendo o vice-prefeito de Foz do Iguaçu, o delegado Francisco Sampaio, e dizer que é uma honra muito grande, delegado, recebê-lo aqui no DC Notícias Web. Eu que agradeço o convite, a honra é minha e quero dizer que sempre que for chamado aqui estarei. Para mim é uma alegria prestar contas do nosso trabalho para a população. Delegado, vamos falar um pouquinho então, antes da gente entrar na esfera do poder executivo, como vice-prefeito, enfim, vamos falar um pouquinho dessa transição do senhor como delegado, que realizou uma série de ações, inclusive sociais, na delegacia em São Miguel do Iguaçu, depois em Foz do Iguaçu. Como é que foi essa mudança, né, de estrutural, de conceito? O que o senhor trouxe de lá que aproveitou também na administração? Pois é, por 20 anos eu fui delegado de Polícia Civil, ainda sou delegado, só estou licenciado, né? A legislação permite que eu desistindo do cargo ou não sendo reeleito, eu possa voltar para a minha função. É diferente da Polícia Militar, que vai para a reserva. Eu não, eu continuo trabalhando como delegado de Polícia Civil do Estado do Paraná. E foi uma transição interessante que teve um ponto importante. Eu acho que aquele trabalho social que eu fazia em São Miguel do Iguaçu teve grande importância para que eu fosse mais adiante escolhido pelo Chico. Para quem está nos vendo, eu tinha um projeto denominado Projeto Esperança, junto à Delegacia de São Miguel do Iguaçu. O projeto esse autorizado pelo promotor, pelo judiciário, no qual os presos trabalhavam num terreno nos fundos da delegacia, terreno esse cedido pelo proprietário, para que nós pudéssemos plantar hortaliças e leguminosas. Também, no período vespertino, faziam fraldas e consertavam cadeiras de rodas. Os beneficiados eram a PAI local lá, que chama-se Pestalozzi, e também o asilo, que fica bem em frente à delegacia, além da própria prefeitura. Vez ou outra nós pintamos lá a biblioteca municipal, arrumamos praça, enfim. Sem falar da ocupação dos presos, né? Isso é muito importante. Olha só, há poucos instantes eu venho do encontro aqui, num hotel da cidade, está tendo um grande congresso de peritos. E lá eu estava falando com o senhor secretário nacional de Segurança Pública, está hoje em Foz do Iguaçu. E dizendo para ele a importância de se trabalhar, né, o cárcere no conjunto da segurança pública. Porque, Luciano, olha só, dados do CNJ, 70% de reincidência, sistema de segurança nenhum suporta. Se você fizer uma boa ressocialização, esses números podem baixar drasticamente. Eu tinha uma delegacia em mãos, eu controlei esses números, e aquelas pessoas que passaram por São Miguel do Iguaçu, apenas 10% voltaram a reincidir. Olha a diferença, Luciano, nós estamos falando muito de 10 para 70. Isso é dados do CNJ. Então, assim, enquanto a segurança pública não se preocupar com a ressocialização dos detentos, e preocupação de fato, não pura retórica, sim, mão na massa, dá trabalho, mas surte um belíssimo resultado. E é o que a população precisa, né? Sem segurança, ninguém vive tranquilo. Vamos falar, já que o senhor tocou nesse assunto da reunião, depois a gente fala um pouquinho mais da administração. O que foi discutido, uma série de autoridades em Foz do Iguaçu, o que foi discutido nessa reunião, nesse encontro? Na realidade, o encontro, ele versa sobre o trabalho dos peritos. Os peritos, né, dos vários estados e da Polícia Federal estão fazendo esse curso num hotel da cidade, tem o apoio da nossa Secretaria de Segurança Pública. Coronel Marinho hoje aqui estava, o vice-governador da Cipiana aqui estava também, e o presidente da Paraná Invest, né? Eles estão com outros planos aí, mas que eu prefiro não revelar no momento, e apoiaram também esse congresso que está vendo aqui, um grande congresso. O hotel está cheio. Na realidade, graças a Deus, graças ao avanço da ciência, podemos dizer que a retomada econômica, na nossa matriz econômica principal, que é o turismo, está todo vapor. Vale dizer que no último feriado aí, tivemos alguns tipos de ocupações que chegaram a 100%, né? E alguns tipos de hospedagem. Então, é isso aí. Estamos investindo, né? Agora no Natal de águas e luzes, com apoio, sempre o apoio da Onipresente Itaipu, a quem eu quero render minhas homenagens aqui, mandar um abraço para o Coronel Ferreira, para toda a equipe dele,
A Itaipu realmente está presente em toda a área. Uma grande parceira, né? Para o desenvolvimento da cidade. Eu acho que o sonho de qualquer município é ter um Itaipu, Luciano. Quero agradecer também as obras estruturantes que estão avançando. Fui lá na ponte, está quase com 75% da obra já executada. A perimetral avançando. A pista do aeroporto nossa já é a maior do sul do Brasil, com condições de pousar avião, com capacidade de ir de um continente para o outro. Enfim, e ano que vem vai ser a duplicação da rodovia das Cataratas. A tão sonhada duplicação da rodovia das Cataratas. Enfim, essas obras estruturantes não são importantes só para a população, também são, mas são importantes também porque empresários de fora veem isso, Luciano, e se sentem atraídos para investir aqui em Foz também. Nós estamos sendo muito consultados. Essa semana ainda tivemos reunião com o representante da Amazon.com, olha só. Investidores internacionais, fundos de investimento vindo verificar onde pode investir aqui em Foz do Iguaçu. É um novo momento na cidade, porque a gente passou aí 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia, mas a gente sentiu também, delegado, um novo momento onde as forças se uniram. E isso é uma realidade, e acho que talvez essa tenha sido a principal razão do porquê Foz do Iguaçu está em crescimento e de forma muito acelerada. O turismo se resgatando, ou seja, toda a parte econômica se resgatando, se desenvolvendo. Esse talvez tenha sido o segredo mesmo de tudo isso? Sim, e sempre deveria ter sido assim, Luciano. Toda empresa, ela tem sua responsabilidade social, né? Além daquele objeto principal, ela Sim. tem a responsabilidade. A modernidade exige isso delas. E a Itaipu começou a fazer a parte dela. Agora, vale lembrar o seguinte, Luciano. A prefeitura faz as contraprestações. Sim. Então, assim, a Itaipu vai fazer lá um pedaço de ciclovia lá. Ela pede ajuda da iluminação pública para o município, às vezes pede uma terraplanagem na construção de casas na Vila C, e aí por diante. E a prefeitura faz. O que ela combina com a Itaipu, ela faz a parte dela. Vídeo que está acontecendo agora, né? A ajuda também que a prefeitura está em relação a esse Natal espetacular, inclusive expandido para os bairros que teremos agora em Foz do Iguaçu. Esse é o primeiro motivo, né? Essa atuação, né, social colocada em prática pela Itaipu com a contraprestação da prefeitura. A segunda, e bastante importante, a segunda divide em 2 partes. É a ótima relação que Foz do Iguaçu tem com o governo do estado do Paraná. O exemplo da ponte ali, da segunda ponte com o Paraguai, é o dinheiro da Itaipu, ou seja, governo federal, quem está organizando a obra é o governo do estado do Paraná. E aí, para se fazer a perimetral, vários terrenos dos municípios foram doados para a União, ou seja, é a junção de forças. A proximidade também do nosso executivo ao poder federal, a Brasília. Eu sempre digo isso para todo mundo, independentemente de quem seja o gestor de Foz do Iguaçu, Luciano, ele tem que estar próximo ao governador e ao presidente. E eu vou dizer por quê. Ele representa uma coletividade, ele tem que trazer o que ele conseguir de melhor para essa população. E fora os repasses obrigatórios, do que sobra, os outros quinhões é para os mais chegados. Sempre foi assim, é assim e será assim. Você concorda comigo? Eu penso assim e não tem como ser diferente. Não é o gosto do Francisco brasileiro ou o gosto do Francisco Sampaio. A gente tem que estar próximo com esses gestores maiores. Para que a gente possa, de fato, fazer o melhor para a nossa população. E ter sustentação, evidentemente. Sim, é necessário. Se nós não fizermos, Cascavel vai se juntar a eles. Maringá, Londrina, os grandes concorrentes que nós temos. As outras grandes cidades. É bom que o façamos. Por quê? Porque Foz do Iguaçu normalmente tem preferência. Somos estratégicos, tanto para o governo do estado quanto para a União. E o resultado disso está evidente, né, com tantas obras em andamento. Delegado, eu queria perguntar para o senhor como é que está a relação de prefeito e vice-prefeito. Porque a gente sabe que isso é importantíssimo para o crescimento da cidade, para o bom andamento do município, da administração pública. Como é que é essa relação dos dois Franciscos? A verdade é que é assim, eu sou mais agitado, eu sou imperativo. Dá até para ver, eu não consigo ficar parado. O prefeito, ele é bem mais tranquilo, né? Mas ele é experiente. E aí o prefeito, olha só, ele tem uma parcimônia danada,
ele tem muita paciência comigo. A pessoa hiperativa dá trabalho, Luciano. Dá trabalho. Eu dava trabalho para minha mãe e assim por diante. Mas, é importante se dizer o seguinte. Lá, quando ainda estávamos em campanha, quando ele estava em campanha, quando ele verificou que o pleito seria difícil, ele foi obrigado a mudar a conjuntura ali e trocar o vice. Eu entrei num time que na realidade já estava composto e há vários anos. Entrei no sentido de trazer alguma possibilidade de votação e graças a Deus e aos nossos eleitores isso ocorreu. Mas ele já tinha um time dele, então assim, eu estou sendo bem franco, às vezes se estranha um pouco, mas é porque é somente agora que eu estou adentrando, me aproximando do Chico. Eu não conhecia o Francisco Brasileiro até então. Conhecia ele de televisão, que ele era o nosso prefeito, mas não tinha relação de amizade. De outro lado, também não colaborei com a campanha, eu não tinha recurso para investir na campanha. Então, assim, só com a possibilidade minha de agregar votos à chapa dele, é que ele me trouxe. E aí fica bem claro como é que a situação tem que se construindo durante o mandato. Não tem toda aquela coisa de um olhar para o outro e saber o que vai fazer. Não, porque eu não fazia parte do time. Foi assim, foi essa proximidade com o público, me trouxe para o time dele, fomos vitoriosos e durante o mandato vai se adaptando, né? A forma de um pensar, do outro agir, assim, mas sempre com muito respeito, né? Nunca tivemos nada muito sério, sempre conversamos assim. E é importante que seja assim. Eu sempre digo assim, se fosse só para eu ganhar meu salário, eu não precisava nem... mas não é isso, eu quero ajudar. Quando eu fui ajudar a pedir voto, Luciano, eu olhava no olho das pessoas e falava, olha, no que eu puder, no que meu conhecimento for suficiente, minha disposição de procurar outras soluções, eu tiver energia para ir buscar, vocês podem ter certeza. A gente não vai tentar inventar a roda, vai tentar trazer e adaptar a nossa realidade. E é isso que eu procuro na função de vice-prefeito fazer. Dar ideias para o secretariado, bem como para o meu xará, o prefeito municipal. O senhor vem da esfera da segurança pública. Naturalmente, isso aí se projetou também na segurança pública do município, ou seja, teve uma atenção especial? Pois é, olha só, é até um fato interessante. Quem me apresentou para o Francisco Brasileiro foi o secretário de Segurança Pública, meu amigo Reginaldo. Então, eu tenho interação direta com ele. A gente interage no sentido de melhorar a segurança pública local. Inclusive, sempre que eu falo sobre isso, o pessoal fala, mas a guarda está sem concurso há 20 anos. Eu sei. E é necessário ter concurso. Agora, todo gestor público tem que ser responsável, Luciano. Eu tenho que fazer um concurso público podendo pagar os aprovados na ativa e já pensar o resultado que isso dará depois de inativos. Tem que ser responsável. E é isso aí que eu garanti para os guardas. Assim que as finanças permitirem, nós teremos um concurso dos guardas, sim. É uma grande felicidade que o Chico pode dar para mim. Mas eu entendo, nós ainda não finalizamos o período pandêmico. Essa é a grande verdade. No que tange as finanças, as coisas ainda, inclusive a perspectiva é que o ano que vem seja um pouco mais difícil que esse ano ainda. As coisas da administração, elas acontecem com reflexos bem posteriores. As atenções maiores, então, estão voltadas para a área da saúde, vice-prefeito? Nesse momento, ainda sim. Ainda sim. Vale lembrar, eu ainda estou usando máscara, ainda somos obrigados a usar máscara, né? E vamos, quinta-feira, inclusive, poderemos ter novidade. Vamos ter às 11 horas da manhã uma reunião na Fundação Cultural com o Comitê Covid para decidir duas coisas, em relação ao uso de máscaras em ambientes abertos e a liberação de 100% das atividades empresariais. Acho que isso aí, se a gente conseguir, agora é um colegiado, eu estou manifestando assim a minha vontade que isso aconteça, mas eu sou um dos votos. Vamos ver o que vai resultar na próxima, amanhã, né? Quinta-feira, 11 horas da manhã, na Fundação Cultural. Delegado, novas metas. O que o senhor pensa, o que o município, na verdade, deve priorizar já no próximo ano, 2022, está chegando? Enfim. Uma coisa que tem que fazer, e eu sempre lembro o prefeito, lembro o nosso diretor da Fostrans, é melhorar a qualidade desse transporte coletivo aí, Luciano. Luciano, é uma vergonha. É uma vergonha o nosso transporte coletivo. Eu penso assim, o prefeito pensa assim, aí, mas tem quem está nos ouvindo fala, por que não rompe o contrato? Esse contrato foi assinado em 2010. Inclusive já foi dito por um promotor de justiça que sobre ele pesa suspeições. Foi dito em rádio. Tenho gravado.
Agora, importante lembrar as pessoas que, assim, um contrato, quando assinado, ele, se você não souber desfazê-los, fazer o chamado distrato, não deixar cabal ali a motivação, a justiça te obriga, dá direito a ele voltar e ainda com direito à indenização. Tem que ser feito tudo da forma bem correta para que o impacto nas finanças do município, para essa gestão, para as próximas, seja o menor possível. Agora, é inegável que o transporte coletivo de Foz não pode permanecer da forma como está. E eu pedi encarecidamente isso ao prefeito. Prefeito, por favor, no primeiro momento possível, a caneta é dele, o prefeito é ele. No primeiro momento possível, rompa esse contrato. A população pede isso para mim nas ruas. Isso aí mais ou menos quando passar cera. Uma hora ele vai arrancar, vai doer em alguém. É uma coisa mal feita. Isso é a importância de você escolher bem os seus gestores, Luciano. O gestor não é só o período que ele está ali no poder, os 4 anos. Os contratos que ele assina ali, ele vincula muitas vezes um ente federado a 15, 20, 35 anos, como é o caso agora do Parque Nacional. Pode chegar a 35 anos. Você imagina quantas gerações ele pode vincular. Olha o que está acontecendo no nosso pedágio, que só agora no final do mês vai acabar essa verdadeira extorsão que existia em cada a pista de pedágio ali, em cada praça de pedágio. Depois de assinado, meu amigo, em direito tem uma coisa chamada pactus sunt servanda. Os contratos são para serem cumpridos. Se você não fizer de forma espontânea, a justiça o obriga a cumprir. Simples assim. Mas eu reitero, sempre eu lembro o prefeito que no primeiro momento possível ele rompe esse contrato do transporte coletivo porque não está agradando a ninguém. Talvez as empresas. Prefeito, o vice-prefeito, na verdade, o senhor teve uma experiência diferenciada há pouco tempo, poucos dias, como prefeito interino. Que sensação é essa de ter, e que responsabilidade é essa também, de estar à frente de um município como Foz do Iguaçu? É uma honra, viu, Luciano? Você imagine só, sabe, para mim, se eu pudesse eu dava um abraço aos nossos eleitores, é emoção. Isso ali entra para a tua história pessoal também, Luciano. Claro. É um motivo diferenciado, é um momento diferenciado. E eu tive a sorte, Luciano, de que o decreto sanitário até agora assinado, que aboliu o maior número de limitações, foi o que eu assinei. Graças, logicamente, à imunização que avançou, né? Inclusive, vai aqui meu recado. Se você tomou a primeira dose, termina o seu ciclo vacinal. Não deixe o seu organismo se transformar em laboratório para esse vírus. Vamos dar fim a essa pandemia. De que forma? Com o maior número de pessoas fazendo a vacinação completa. Que no caso da maioria das marcas é só após 14 dias da segunda aplicação. Mas aquele decreto que eu não assinei, eu tirei até cópia. Imagine só. Para deixar guardado. Guardado. Isso ali é uma grande honra. História. Olha só, Foz do Iguaçu é uma cidade diferenciada no contexto estadual e nacional. E você ter a honra, embora que foi bem ano passado, ele foi vender o nosso destino lá em Dubai e precisava. A primeira grande feira de negócios pós-pandemia foi a feira de Dubai, uma grande feira de negócios. Lá ele conseguiu negociar, agora estamos negociando agora para ser Foz, ser o primeiro destino turístico halal do Brasil, para ter um voo direto com Dubai, com uma grande empresa. Também continuamos naquela negociação também para ter um voo direto com Miami também. Nós temos concorrentes no turismo, temos que estar atentos às oportunidades e temos que vender da melhor forma possível nosso peixe. É assim que funciona. E aí eu fiquei ali, só que a semana era a seguinte, tinha segunda ponto facultativo, terça era feriado. Na realidade eu fui prefeito por dias úteis 3 dias. E mesmo assim, nesses 3 dias procurei fazer o melhor que eu podia. Eu era chamado para duas coisas simultâneas e eu chegava atrasado, mas ia nas duas. Porque me sobra energia, sabe? Talvez me falte experiência, mas assim, eu tenho muita vontade de aprender, eu não tenho preguiça para estudar, eu sei das minhas limitações, mas eu tenho muita vontade e energia não me falta. Isso é uma das coisas mais importantes, na verdade. Se você quiser modificar alguma coisa, tem que ter aquela vontade de realmente, aquela gana de fazer acontecer. Ainda hoje na postagem com o senhor vice-governador, o senhor secretário de segurança, eu coloquei embaixo lá. Temos muito por fazer, mas Foz não para, porque a gente não tem minha energia. E é importante isso aí. Na realidade, o trabalho do gestor, Luciano, nunca acaba. É igual a mãe da gente falava limpar a casa.
Todo dia tem alguma coisa para ser feita. E às vezes coisas antigas, porque você pega todo um passivo que não é seu. Veja que nós estamos avançando agora na regularização fundiária. Veja que temos agora o maior programa de pavimentação da história de Foz do Iguaçu. Veja que o prefeito foi o único que teve a coragem de mexer com obras de galerias, obras caras, difíceis e que normalmente o gestor não gosta, porque não dá para pôr uma placa lá. Não aparece. Então estamos avançando. Foz do Iguaçu continua sendo referência nas escolas. No último IDEB, das 10 melhores escolas do estado do Paraná, 5 são aqui em Foz do Iguaçu. Inclusive o primeiro lugar do ensino fundamental, que é a responsabilidade do município. A nossa saúde, Foz do Iguaçu, avançamos no que tange a imunização das pessoas, né? Fomos a primeira cidade a terminar o público adulto. Estamos na frente das grandes cidades no que tange a imunização completa. Tanto é que já estamos pensando na retirada de máscaras para a próxima quinta-feira, se tudo der certo, dos ambientes abertos. Já tenho o meu voto, eu posso antecipar, meu voto não é secreto não. Tomara que dê certo, Luciano. Delegado, o senhor falou em postagem. Para a gente encerrar, eu gostaria de falar sobre isso. O senhor tem uma participação muito ativa nas mídias sociais, com posicionamentos muito firmes. Esse é um dos caminhos também importantes, ou seja, de contato com a comunidade? A verdade é assim, os órgãos de imprensa normalmente procuram os titulares das pastas, né, das secretarias, ou o senhor prefeito. O vice é deixado de lado. É verdade. Eu sou aquele jogador, eu sento lá no banco, e se tudo é normal, o jogo vai até o final sem eu entrar em campo. Só fica assistindo a partida, mas dando ideias para meus colegas, indo atrás de ideias, da forma como eles ganham o jogo. Mas efetivamente em campo, só se quando acontece uma viagem internacional do meu xará, ou quando ele pegar férias, eventual licença médica. Caso contrário é ele. E aí o que eu procuro fazer? Eu lembro que eu falei há poucos instantes, eu olhava no olho das pessoas e falava, olha, eu vou tentar fazer o melhor que eu puder. Vou tentar, você vai ver eu tentando fazer alguma coisa. Eu vou tentar aprender para fazer da melhor forma. E a forma mais fácil que eu tenho de me comunicar com eles são minhas redes sociais. Aí você falou que eu procuro ser incisivo. Antes o programa até te diz aqui, eu odeio sopa de chuchu, viu? Eu respeito quem gosta de sopa de chuchu, mas eu não gosto não. Assim, com todo respeito às pessoas e aos grupos, eu procuro me posicionar. Como delegado eu fiz isso 20 anos, e eu ia mudar por quê agora? Né? Então não é porque eu estou político que eu vou deixar de ter o meu posicionamento. Agora, sempre respeitando a todo mundo. Se você olhar lá minhas redes sociais, embora tenham posicionamentos, fica evidente o meu posicionamento, eu não falo com respeito a ninguém individualmente. Não, dou minha opinião. E aí fico ali, né? Porque essa é a forma mais democrática atualmente de se fazer. Essa aí ninguém tira de você, né? Cada um tem sua rede social. Então, independentemente de ser titulado de uma pasta ou do município, você tem uma forma de se comunicar com seus eleitores, a quem eu devo uma das grandes honras da minha vida, que foi, por alguns dias, ficar como prefeito de Foz do Iguaçu. Delegado, gostaria de agradecer demais a sua presença. Pois é, passa rápido, né? Ixi, tem coisa para Dedéu para falar? E tem muita coisa. A gente me chame outras vezes aqui. Mas não tenha dúvida que já está convidado e marcado já só o seu retorno. Então. Mas é uma honra muito grande recebê-lo aqui, de verdade, para falar sobre os assuntos de desenvolvimento, do que está sendo feito na cidade, na sociedade, em prol da sociedade. Muito obrigado de coração a sua presença aqui no DC Notícias Web. Eu agradeço a todo o grupo, muito obrigado por me convidarem e a todo mundo que está nos vendo. Eu peço do fundo do meu coração que Deus abençoe e dê saúde a todo mundo. Muito obrigado.